Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Olá, boa noite. Boa noite. O presidente americano Donald Trump cumpriu o que prometeu e anunciou tarifas de importação para produtos do mundo todo. Com uma tabela nas mãos, Trump mostrou as taxas cobradas pelos países e quanto eles passam a pagar. O Brasil está na lista e vai ser taxado em 10%, a menor tarifa. Segundo Trump, os Estados Unidos vão retomar a era de ouro. Ele chamou essa quarta-feira de Dia da Libertação e da Independência Econômica do país. Os detalhes dessas medidas, as reações pelo mundo e como isso vai impactar o Brasil, você acompanha nessa edição do Jornal da Record. Assaltantes se aproveitam de falhas na segurança de edifícios para fingir que são moradores e furtar apartamentos vazios em São Paulo. Os condomínios têm investido no treinamento dos funcionários e dispositivos de vigilância para impedir a ação de criminosos. Foi pela garagem que os assaltantes entraram no condomínio, na Zona Oeste. Os jovens invadiram um apartamento vazio. 2 horas depois, deixaram o prédio com os pertences furtados. No mesmo dia, este rapaz não teve a mesma sorte. Ele se apresentou como sobrinho de uma moradora, mas ao checar a história, o porteiro negou a entrada. A atitude possivelmente evitou mais um caso de furto, como este, em que uma jovem se aproveitou da falta de experiência do funcionário para entrar no edifício. Também conseguiu colocar o cúmplice para dentro. 1 hora depois, o casal deixou o local com a sacola cheia. Foi uma falha primária de um procedimento básico de segurança, que seria identificar o morador e confirmar, eventualmente, as informações que ele passasse para o porteiro. A moradora estima que foi um prejuízo de entre 200 e 300 mil reais. Eles costumam chegar como se fossem moradores, parentes ou prestadores de serviço. Na portaria do condomínio, se aproveitam de alguma falha de segurança para dar um passo a mais e cometer o crime. Nos 2 primeiros meses deste ano, foram registrados 351 casos de roubos e furtos nestas condições no estado de São Paulo. A Secretaria da Segurança Pública disse que esse tipo de crime teve queda em relação ao mesmo período do ano passado. Eles vão tocando campainha, aleatoriamente, tocando campainha, até achar um apartamento que esteja vazio. Condomínios têm optado por câmeras de reconhecimento facial e pela modernização de equipamentos de segurança. Além disso, funcionários passam por treinamentos mais rigorosos, aprendem o que é considerado um lema para quem vai para a portaria. Ele só libera alguém se estiver autorizado, ele reconhece essa pessoa através de um documento com foto. A partir da liberação do visitado, ele pode então liberar essa pessoa. Agora um golpe semelhante, só que no Rio de Janeiro, 7 pessoas foram presas suspeitas de fazer parte de uma quadrilha que assalta imóveis de alto padrão na capital carioca. O grupo teria se aliado a traficantes de uma comunidade para planejar e executar os roubos. Os policiais foram às ruas ainda de madrugada para fazer buscas em mais de 20 endereços. 5 pessoas foram presas em São Paulo. 2 suspeitos estavam em Taboão da Serra, região metropolitana. No imóvel havia uma réplica de fuzil, celulares, relógios e dinheiro. Segundo a polícia, a dupla fazia parte de uma quadrilha que viajava ao Rio para roubar imóveis de alto padrão. As investigações começaram no ano passado, com a prisão de um taxista que ajudava o grupo. Estas imagens de câmeras de segurança mostram a chegada dos criminosos ainda de madrugada. Eles pulam um muro e entram no imóvel. 4 horas depois, saem pelo portão, carregando os pertences roubados. Colocaram a família refém, fizeram ali, eles passarem momentos de terror, fizeram eles fazerem diversas transações financeiras, como Pix, também levaram as joias. Tudo isso foi parar no Morro de São Carlos, que era onde eles estavam buscando abrigo. O homem que leva o instrumento musical é Michael Lima. Ele disse em depoimento ter deixado a guitarra elétrica para traficantes da região central do Rio, como parte do pagamento pela ajuda. De acordo com as investigações, os criminosos passaram 2 semanas no Rio para planejar e realizar o assalto. Os policiais tentam identificar agora
outros integrantes da quadrilha e os traficantes que ajudavam nas ações. No Rio, os policiais prenderam mais 2 pessoas. Uma delas em Copacabana, que teria comprado as joias roubadas. A defesa dos investigados não foi localizada. Donald Trump anuncia pacote de tarifas para diversos países e produtos brasileiros terão cobrança de 10% nos Estados Unidos. O JR te ajuda a entender como fica o comércio mundial e se algo muda para o seu bolso. Câmara dos Deputados reage a tarifaço e aprova o projeto que permite retaliação. Supremo Tribunal Federal proíbe revista íntima considerada vexatória em presídios do país. Criminoso que matou arquiteto após roubo em São Paulo tem a prisão decretada. Morre aos 65 anos o ator Val Kilmer, astro de clássicos como Top Gun e Batman. E no futebol, pesquisa exclusiva aponta qual técnico é o favorito da torcida para assumir a seleção brasileira. Oferecimento Bradesco, eleito o melhor banco para investir. Os 2 suspeitos de participar do roubo que acabou com a morte de um arquiteto na zona oeste de São Paulo foram identificados. A Justiça também autorizou a prisão temporária do atirador. A moto usada na fuga já foi apreendida. Familiares foram até o Instituto Médico Legal para liberar o corpo do arquiteto. A pessoa que fez isso destruiu uma família e ele era um cara muito bom, muito bom, honesto e fazia muito bem para a família. Jefferson Aguiar, de 43 anos, viu uma mulher ser roubada. Ele passava de carro quando o crime aconteceu. Uma outra câmera registrou o momento em que o arquiteto avança com o veículo e atropela o criminoso de moto. O assaltante se levanta e atira contra o motorista. A câmera de segurança também flagrou o homem que dava cobertura ao assaltante. Ele estava na faixa zebrada e, em seguida, foi em direção à Marginal Pinheiros. Depois do crime, o atirador foge a pé na mesma direção. As investigações apontam que o assaltante fugiu na garupa da moto do homem que deu cobertura no momento do roubo. Durante o dia todo, policiais fizeram buscas pelos 2 criminosos numa comunidade da zona sul de São Paulo. Na operação, foi encontrada a moto que teria sido usada na fuga. Durante a tarde, a polícia conseguiu identificar os suspeitos. A Justiça já autorizou a prisão temporária do atirador. Ontem, outros 3 casos de reação a assaltos foram flagrados por câmeras de segurança. Na Zona Sul, um motorista atropelou 2 homens que tentavam roubar um casal. Um dos criminosos conseguiu fugir. O outro ficou ferido e está preso. Na região central, um PM de folga reagiu ao ser abordado por um assaltante, que conseguiu escapar. Em Taboão da Serra, na região metropolitana, um guarda civil atirou num criminoso, depois dele roubar a aliança de um motorista. Ele foi socorrido e preso. Segundo a investigação, foram encontrados 4 anéis com o suspeito. A recomendação da polícia é nunca reagir. Em Goiânia, um advogado foi preso por abandonar a mãe de 85 anos num pronto-socorro. Ele já tinha sido detido antes por maus tratos contra ela. A idosa foi deixada pelo filho num pronto-socorro de Goiânia. Os funcionários do hospital não sabiam sequer o nome da idosa. Ela ficou internada por 2 dias. Nós acionamos a Superintendência de Identificação Humana, foi feita a colheita da papiloscopia dela, identificamos ela e identificamos também 2 filhos. Uma vez identificado os filhos, a gente conseguiu o endereço pelo sistema. No apartamento de luxo, em Goiânia, os policiais encontraram muita sujeira e quase nada de comida.
Um dos filhos, um advogado de 58 anos, foi preso em flagrante. Ele já tinha sido detido por maus tratos contra a mãe em agosto do ano passado. A defesa disse que ele tem problemas psiquiátricos e é incapaz de cuidar de outra pessoa. A idosa é viúva de um desembargador de Goiás. Ela tinha um plano de saúde, mas por conta dele assumir a gestão das finanças dessa idosa, ele acabou pedindo muitos empréstimos a ponto dela não conseguir nem pagar o seu plano de saúde. O outro filho, que é juiz em São Paulo, se comprometeu a vir para Goiás e assumir os cuidados da mãe. Já o advogado foi solto na audiência de custódia, com a condição de não se aproximar da idosa. Ele negou o abandono. Eu entrei com a minha mãe, fiquei segurando a mão da minha mãe dentro da ambulância do Corpo de Bombeiros. De acordo com dados do Ministério dos Direitos Humanos, no ano passado, os casos de violência contra idosos aumentaram quase 23%. Este ano, já foram registradas mais de 250 mil ocorrências em todo o Brasil. Os gaúchos mal se recuperaram do vendaval do início da semana e já se preparam para tempestades. A frente fria que passa pelo estado pode provocar outra vez ventos de até 100 km por hora. A chuva de segunda-feira causou transtornos na região metropolitana e em Porto Alegre. Muitas árvores seguem caídas e várias casas ainda estão destelhadas. Está sendo um dia terrível. Um dia em que a gente gostaria de que de esquecer que existiu, entendeu? Moradores se preparam para mais chuva forte. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, Porto Alegre e a região metropolitana estão na rota de uma frente fria que provoca tempestades. A previsão também é de rajadas de ventos entre 60 e 100 km por hora. A gente espera aí não ter os danos que nós tivemos na segunda-feira, porque o evento tem características diferentes e parece que vai ser mais ameno também do que ocorreu aqui em Porto Alegre. As políticas de contenção de danos dependem de previsões feitas por estações meteorológicas. Um estudo apontou falhas em 16 das 55 estações do INMET. O órgão do governo federal disse que os problemas estão dentro dos limites de segurança e que há outros equipamentos que garantem as previsões. Se chover mais forte com vento, pode voar, porque está umas madeiras lá em cima. O Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, emitiu um alerta de chuvas intensas para a região sudeste. Então vamos conversar com a Lidiane Sayuri. Oi, Lid, boa noite. Assunto preocupante. Que áreas podem ser mais afetadas? Vamos lá, Cris. Principalmente São Paulo e Rio de Janeiro. Boa noite para você. Boa noite, Sérgio. E boa noite para você que nos acompanha. Mais de 500 municípios da região seguem em alerta para as fortes chuvas. Em São Paulo, as instabilidades se espalham por todo o estado. Entre o Vale do Ribeira, Sorocaba, Campinas, Ribeirão Preto, região metropolitana e o Vale do Paraíba, nos próximos 3 dias, pode chover o esperado para o mês inteiro. Agora, na parte norte do litoral paulista, a situação é de perigo. Até sábado, pode chover o dobro do esperado para o mês. Na capital paulista, a semana termina com temporais, raios, ventania e possibilidade de granizo. Máximas de 31 e de 27 graus. No sábado, chove a qualquer hora e as temperaturas não passam dos 22. Hoje, os temporais se concentraram sobre a região sul. Aqui nas imagens de satélite, os pontos coloridos mostram onde chove neste momento. Amanhã, a frente fria avança e coloca Minas Gerais e o Rio de Janeiro na rota dos temporais. Entre o litoral da Bahia e do Rio Grande do Norte, os ventos úmidos do oceano favorecem a formação de nuvens carregadas. Quinta-feira, com 25 graus em Porto Alegre. Em Vitória, faz até 32. Calor de 33 em Cuiabá. Em Fortaleza, 30 e até 28 em Manaus. Tempo Delivery. Começamos com a Renata, de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Oi, Renata. Nesta quinta, tem alerta para temporais com raios e ventania por aí. Máxima de 33 graus. Na sexta, o sol aparece mais pela manhã e as pancadas vêm com raios à tarde. Faz até 29. No sábado, o tempo volta a ficar firme. A Paula é de Independência, no Ceará. Boa noite, Paula.
Quinta e sexta de tempo firme. No sábado, as pancadas vêm com tudo à tarde. Faz até 31 graus. Poste seu pedido nas redes sociais com o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. A gente espera a sua participação. Cris, Sérgio. Obrigada, Lidy. O presidente americano Donald Trump anunciou hoje a cobrança de tarifas de pelo menos 10% em todos os produtos de outros países que chegam aos Estados Unidos. A medida atinge parceiros comerciais importantes, como o Brasil, Japão, Coreia do Sul, Canadá, México e União Europeia. Trump afirmou que as tarifas recíprocas vão promover o renascimento da indústria americana e a independência econômica dos Estados Unidos. Logo no começo do discurso, Donald Trump afirmou que vai fazer com que o país seja próspero de novo. Vamos ver fábricas e empregos sendo criados e preços mais baixos aos consumidores, disse. O presidente americano também reafirmou que os Estados Unidos vão viver uma era de ouro e lembrar desta quarta-feira como o dia de libertação e de independência econômica do país. Com um quadro nas mãos, Trump mostrou taxas que são aplicadas pelos países que importam dos Estados Unidos. Na mesma tabela, as tarifas que o governo americano vai impor a partir de agora. Na lista estava o Brasil, que será taxado em 10%. Brasil, 10%, 10%. De acordo com a Casa Branca, as novas tarifas começam a valer entre os dias 5 e 9 de abril. O presidente Trump diz que o anúncio foi proporcional, mas que, em alguns casos, a resposta dos Estados Unidos foi mais gentil. Ele reforçou que, se os países quiserem fabricar os produtos em território americano, não vai haver tarifas. O governo diz que ainda há espaço para negociações. Hoje, as ações nas principais bolsas americanas fecharam em alta, depois de semanas de instabilidade por causa da expectativa do anúncio das tarifas. O presidente Donald Trump afirmou ainda que não culpa os parceiros comerciais por impor taxas aos Estados Unidos. Ele responsabiliza o governo anterior, o democrata Joe Biden, por permitir que isso acontecesse. Além das tarifas anunciadas hoje, o governo americano vai impor taxas de 25% sobre os automóveis estrangeiros a partir de amanhã. Segundo especialistas ouvidos pelo Jornal da Record, o tarifaço de Trump pode provocar perda de espaço na negociação com os americanos, mas também deve abrir novas oportunidades com outros parceiros comerciais, como China e Japão. Na balança comercial, os Estados Unidos levam vantagem sobre o Brasil. Vendem mais do que compram. Ainda assim, o país entrou na mira do tarifaço. O Brasil ele tem entre as maiores tarifas de importação do mundo, a média tarifária brasileira é muito alta. São as chamadas barreiras técnicas, são as chamadas barreiras sanitárias, fitossanitárias e também as chamadas licenças de importação. Então, tudo isso tem sido mencionado já há algum tempo pelo presidente Trump. No ano passado, as exportações brasileiras para os Estados Unidos somaram mais de 40 bilhões de dólares. Os produtos mais vendidos foram petróleo, produtos de ferro e aço, aeronaves e café. O aço e o alumínio brasileiros já tinham sido taxados em 25%. A partir do momento que você incrementa em 25% uma tarifa dos principais produtos exportados, né, você acaba gerando uma queda nessa competitividade com o produto americano, e é essa a intenção do Trump, né, de deixar o produto americano mais barato em detrimento dos outros países. A imposição de novas tarifas de importação nos Estados Unidos deve gerar uma reorganização do comércio internacional. E especialistas ouvidos pelo Jornal da Record dizem que setores exportadores brasileiros, que devem perder espaço no mercado americano, podem ao mesmo tempo encontrar novas oportunidades em outros países. A partir do momento que os Estados Unidos coloca tarifas de 40%, né, contra as exportações chinesas, e a China já retaliou, sobretudo em produtos agrícolas que são importantes para o Brasil, como a soja, o milho, o algodão, tudo isso pode constituir novas oportunidades de exportação para o Brasil. Fazer retaliações contra produtos americanos pode funcionar ou negociar é uma opção melhor?
Este economista acredita que a diplomacia é o caminho. Tarifa não é bom para ninguém, mas sabendo que ficou em 10% na média adicional e não tomamos 25%, ele quer negociar. Vamos ver o que os países têm para oferecer, o que o Brasil tem de oferecer, principalmente em relação ao etanol. No mercado brasileiro, a expectativa em relação ao tarifaço mexeu pouco com o dólar, que subiu 0,28%, cotado a R$ 5,69. Já a Bolsa de Valores ficou praticamente estável. O Ministério das Relações Exteriores do Brasil divulgou uma nota em que lamenta a decisão do presidente Trump. Segundo o Itamaraty, as tarifas violam compromissos dos Estados Unidos na Organização Mundial do Comércio. O governo brasileiro diz que está aberto ao diálogo para reverter as medidas, mas não descarta recorrer à OMC em defesa dos interesses nacionais. Logo depois do anúncio de Trump, eu apurei nos bastidores do governo que, apesar da nota, a taxação do Brasil em 10% foi recebida com um certo alívio. Assim como o fato de o presidente Trump não fazer nenhum comentário negativo sobre o país. Fonte ligada ao gabinete do chanceler Mauro Vieira me disse que o Itamaraty vai aguardar o documento assinado por Trump antes de qualquer reação mais efetiva. Taxar os Estados Unidos de volta ainda não é uma opção. Ainda nessa edição, as reações dos países às tarifas de importação anunciadas por Donald Trump. E a seguir, a nova etapa da operação para libertar reféns do grupo terrorista Hamas. Ministro israelense da Defesa anuncia a expansão das ações militares na faixa de Gaza. O exército israelense ocupou parte da faixa de Gaza para tentar libertar 59 reféns que ainda estão em poder do grupo terrorista Hamas. Hoje, Israel interceptou mais 2 foguetes que foram lançados do território palestino. O alvo foi a cidade de Sderot, que fica próxima à faixa de Gaza. Ninguém se feriu. Hoje, o exército israelense iniciou uma nova etapa da operação no território palestino. O ministro israelense da Defesa disse hoje que a operação militar na faixa de Gaza contra os terroristas está em expansão. De acordo com Israel Katz, os planos incluem tomar grandes áreas que serão anexadas às zonas de segurança para proteger a população israelense. Segundo o governo, a ação é uma forma de pressionar o grupo terrorista a libertar os 59 reféns que seguem em cativeiro. O primeiro-ministro afirmou que os militares vão ocupar a região entre as cidades de Rafah e Khan Yunis, no sul da faixa de Gaza. Enquanto não devolverem os nossos reféns, a pressão aumentará, disse Benjamin Netanyahu. Já no norte do território, em Jabalia, o exército divulgou que atingiu alvos terroristas num centro de comando e controle. As Forças Armadas também confirmaram hoje que atacaram bases terroristas na Síria. A tragédia na Ásia. O Unicef, que é o organismo da ONU voltado para a infância, declarou hoje que crianças correm o risco de morrer em Mianmar pela falta de ajuda. As equipes de resgate ainda encontram sobreviventes 5 dias depois do terremoto. Socorristas usam cães farejadores para localizar possíveis vítimas nos escombros. Estas imagens mostram o resgate de um homem que ficou 100 horas embaixo da estrutura de um hotel que desabou. Aqui, uma estudante de 13 anos foi resgatada por voluntários que cavaram com as mãos. 13 colegas que estavam na mesma sala não sobreviveram. O Fundo das Nações Unidas para a Infância fez um apelo mundial por doações. Nas ruas, a população fez fila para conseguir alimentos e água. O número de mortos está próximo de 2.900 pessoas. Aqui no Brasil, a polícia identificou mais um tipo de golpe. Cumpriu mandado de busca e apreensão contra um homem de 51 anos, suspeito de enganar interessados em comprar franquias do setor de alimentação no Rio de Janeiro. Empadas, veja só, Sérgio, 10 vítimas que investiram na franquia de empadas tiveram um prejuízo de R$1 milhão.
Num condomínio de luxo na zona oeste do Rio, os agentes recolheram documentos, celulares, máquinas de cartão e computadores. Outros 2 endereços na região metropolitana também foram vistoriados. Segundo a polícia, Luiz Matias de Araújo se apresentava como empresário e lesava as vítimas com a venda de franquias no setor de alimentos. Ele usou diversas pessoas jurídicas para comercializar essa marca, que não é registrada. A gente percebeu que ele utilizou também de interpostas pessoas para fazer o recebimento de valores. De acordo com as investigações, Luiz Matias agia desde 2012 e já provocou um prejuízo às vítimas de pelo menos R$ 1 milhão. Enquanto algumas sequer receberam as lojas da franquia que pensavam ter comprado, outras foram alvo de despejo por causa da quantidade de dívidas no ponto comercial que constava em contrato. 10 vítimas procuraram a delegacia. Este homem, que não quer se identificar, contou que a mãe teve um prejuízo de R$ 280 mil. A gente acabou de sair de uma pandemia, um dinheiro de aposentadoria dela, até a ajuda da família para poder a coisa acontecer, todo mundo torcendo, então a gente fica muito decepcionado. Quando era pressionado a reembolsar as vítimas, Luiz Matias fazia o pagamento com cheques sem fundos. A polícia ainda investiga mais 3 suspeitos de participar das fraudes. A gente quer saber para onde o dinheiro dessas vítimas foi parar, porque possivelmente pode também ter ocorrido um crime de lavagem de dinheiro e associação criminosa. No Rio de Janeiro, a polícia prendeu 3 suspeitos de participar da execução de um advogado no ano passado. Entre os presos estão 2 policiais militares que seriam os atiradores. Rodrigo Marinho Crespo foi assassinado quando saía do escritório no centro da cidade. Um funcionário de uma empresa de abastecimento de gás hospitalar morreu na explosão de um cilindro. O homem fazia a recarga do gás quando o equipamento explodiu. O acidente foi em Campo Largo, região metropolitana de Curitiba. 2 pessoas ficaram feridas, uma delas em estado grave. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 3 toneladas de maconha numa blitz na BR-040, na divisa de Minas Gerais com o Rio de Janeiro. O motorista do veículo foi preso em flagrante. Além da droga, ele transportava um fuzil e uma pistola que foram apreendidos. 5 pessoas foram presas em São Paulo, suspeitas de participação numa quadrilha de tráfico internacional de drogas. Os criminosos enviaram cocaína para a Europa e Ásia, escondida, olha a criatividade, em garrafas térmicas. Agentes da Polícia Federal cumpriram mandados de prisão preventiva na capital paulista e nas cidades de Campinas e Santo Antônio de Posse, no interior do estado, além de 11 mandados de busca e apreensão. Foram 5 meses de investigação depois da descoberta de um laboratório clandestino para o refino da droga. 2 homens foram presos em flagrante, com 1 quilo de cocaína escondida em 2 garrafas térmicas. A droga seria enviada para a Itália. A matéria-prima da droga vinha principalmente da Bolívia. Aqui em Campinas, interior de São Paulo, o grupo preparava e embalava a cocaína para embarcar para a Europa. Pelo menos 16 remessas foram identificadas até agora pela Polícia Federal. A quadrilha usava uma empresa de fachada para enviar a droga para o exterior. Entre os principais destinos europeus estavam Portugal, Inglaterra, Itália, Espanha, Dinamarca e Dubai, nos Emirados Árabes. Nestas anotações apreendidas, a receita de como diluir a cocaína pura, além do uso de códigos como café, que na linguagem do crime significa cocaína. O que nos chamou mais atenção era a sofisticação financeira para disfarçar os ganhos e também o cálculo exato que eles mantinham como químicos em relação à preparação da droga e, por fim, a linguagem cifrada, que demonstrava uma certa estabilidade. A polícia ainda pediu o bloqueio de bens dos envolvidos, que poderão responder por tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro. Somadas, as penas podem passar de 40 anos de prisão. 3 suspeitos não foram localizados e são considerados foragidos. E no futebol, pesquisa revela quem é o técnico favorito da torcida brasileira para assumir a seleção.
gente volta com a repercussão do pacote de tarifas comerciais anunciado pelo presidente Donald Trump. Economistas ouvidos pelo Jornal da Record acreditam que a medida também pode gerar um cenário de recessão nos Estados Unidos. Os preços dos produtos importados devem subir com a nova política comercial de Donald Trump. E quem vai pagar essa conta é o consumidor americano. Quem paga a tarifa não é o exportador, é o importador. E ele transfere isso para o consumidor. Portanto, o consumidor americano vai pagar mais pelos produtos que consome vindos do exterior. Para o ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega, essa estratégia pode levar os Estados Unidos a uma recessão. Quando a economia funciona mal, como vai ser o caso agora com essas tarifas, a produtividade cai, o potencial de crescimento do país diminui, isso significará menos bem-estar, porque isso vai gerar desemprego, isso vai ter a queda de renda, isso vai gerar diminuição de oportunidades. Os impactos negativos não devem ficar restritos aos Estados Unidos. O aumento de tarifas pode reduzir o comércio internacional e aumentar a inflação em diversos países. É uma política que faz com que o comércio internacional ande para trás, a globalização que foi tão comemorada e conquistada durante décadas começa a dar passos atrás, retrocede, e a gente está vendo um mundo muito mais protegido, provavelmente muito menos eficiente, com menor bem-estar. A economista acredita que a medida gera uma onda de incertezas e deve abalar o crescimento mundial. A possibilidade de negociação seria um grande caminho e um caminho importante dentro desse momento, mas as partes, e a parte principal dentro dessa história tem se mostrado, infelizmente, relativamente inflexível para tentar achar um arranjo onde as coisas ficassem melhores para todo mundo. Vamos ver agora a reação junto à União Europeia, que foi fortemente taxada. Os países da Europa reagiram às tarifas anunciadas por Donald Trump. A nossa correspondente Patrícia Nielsen tem as informações direto de Londres. A primeira-ministra da Irlanda do Norte, Michelle O'Neill, alertou que a economia mundial enfrenta um período de incertezas depois que o presidente Trump revelou um novo pacote de tarifas. Segundo a mídia britânica, o governo do Reino Unido destacou que a tarifa de 10% imposta ao país foi menor que a aplicada a outros países. Jonathan Reynolds, secretário de Estado de Negócios do Reino Unido, disse que o país vai buscar um acordo comercial com os Estados Unidos. Já o governo irlandês admitiu que as tarifas de 20% para países da União Europeia já eram esperadas. E a presidente da União Europeia, Ursula von der Leyen, agendou para amanhã um pronunciamento sobre as tarifas impostas ao bloco. Já é amanhã de quinta-feira, do outro lado do mundo, na Austrália, o mercado financeiro abriu em queda, um reflexo das tarifas impostas pelo presidente Donald Trump. Já as bolsas da Ásia abrem daqui a pouquinho. A correspondente Silvia Kikuchi traz as informações sobre os produtos que serão taxados no continente. Oi, Silvia, bom dia para você aí. Oi, Sérgio, boa noite para você, para a Cris e a todos aí no Brasil. Os carros japoneses, por exemplo, vão ser taxados em 25%. É um duro golpe, porque os Estados Unidos são um dos principais compradores dos veículos japoneses. A justificativa do presidente Donald Trump é de que o Japão cobra uma tarifa média de 46% pela entrada de produtos estrangeiros. Segundo analistas, a economia japonesa pode ter uma retração de até 0,2% com a medida. Já a China é o segundo maior fornecedor de peças de automóveis para os Estados Unidos. Só perde para o México. Além disso, todos os produtos que o governo americano importar do território chinês vão ser taxados em 34%. Os líderes asiáticos aguardam os detalhes do tarifaço para avaliar os impactos e definir uma resposta. Sérgio e Cris. Obrigado, Silvia. Aqui no Brasil, a Câmara dos Deputados aprovou hoje o projeto de lei que autoriza o governo a adotar tarifas comerciais contra países que coloquem barreiras em produtos brasileiros. É assunto para Luiz Fara Monteiro, direto de Brasília. Fara, boa noite do dia do tarifaço americano. Verdade, Sérgio. Um dia. Boa noite para você, para a Cris, para todos que acompanham o Jornal da Record. Essa votação, Sérgio, foi feita em meio à pressão da oposição, que
que tenta pautar o projeto de anistia para os condenados de 8 de janeiro. A oposição segue na tentativa de impedir as votações. Como vota o Partido Liberal, o deputado Nelson Barbudo? PL em obstrução. Mas houve uma trégua para aprovar o projeto da reciprocidade. Com a medida, o Brasil pode impor tarifas a produtos de outros países. A gente precisa estar preparado para esse enfrentamento. Acertamos de abrir temporariamente essa obstrução para esse projeto especificamente, ter uma carta na manga para as negociações comerciais e continuar a luta pela anistia, onde a maioria dos membros, inclusive eu, somos favoráveis. O projeto contrapõe as medidas anunciadas hoje pelos Estados Unidos e inclui também as anunciadas anteriormente, como a taxação do aço e alumínio brasileiros em 25%. Há um clima de enfrentamento aqui no Congresso por conta do projeto da anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro. Ainda assim, o texto sobre as tarifas uniu governistas e a oposição. Importante dizer que na hora que qualquer país quiser interferir ou alterar as relações diplomáticas e comerciais com o Brasil, esse projeto ele permite que o governo brasileiro possa agir e estabelecer os enfrentamentos necessários. Depois da aprovação desse projeto, a oposição promete seguir com o impedimento das votações. Vamos continuar até que o presidente Hugo Mota, que é o nosso aliado de primeira hora, decida sobre o PL da anistia. Esta obstrução que não é contra o governo, é uma obstrução contra o país. Olha, em meio ao tarifaço de Donald Trump e a alta dos preços dos alimentos, o presidente Lula discutiu hoje medidas para melhorar a avaliação do governo. Uma pesquisa divulgada hoje apontou que a desaprovação à gestão Lula atingiu 56%. O tarifaço anunciado pelo presidente dos Estados Unidos é mais um motivo de preocupação para Lula. O Palácio do Planalto afirmou que avalia os impactos para tomar as medidas que eventualmente forem necessárias. De novo, isso requer diplomacia, né? Na fala aqui de um dos ex-presidentes do Banco Central, né? Muita calma no momento de pressão, e o Brasil sabe conduzir momentos como este. Uma pesquisa divulgada hoje revelou que o governo do presidente Lula é desaprovado por 56% da população. 41% aprovam e 3% não sabem ou não responderam. O levantamento também avaliou a percepção sobre a economia. Para 56%, houve uma piora nos últimos 12 meses. 26% acreditam que está do mesmo jeito. 16% afirmam que melhorou. E 2% não sabem ou não responderam. A pesquisa também sondou a percepção sobre os preços dos alimentos. Para 88%, houve alta em março. Para 6%, os preços caíram. Outros 6% acreditam que ficou igual. O estudo também perguntou qual é a maior preocupação em relação ao Brasil atual. 29% acreditam que é a violência. 23% as questões sociais. 19% a economia, 12% a saúde, 10% a corrupção e 7% a educação. A baixa popularidade preocupa o presidente. Agora à noite ele foi até a residência oficial do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para se encontrar com líderes da casa. O objetivo é discutir a reforma ministerial e apoios nas pautas do governo no Congresso. Lula também deve se reunir com líderes da Câmara dos Deputados. O Supremo Tribunal Federal decidiu hoje, por unanimidade, que a revista íntima nos presídios do país é ilegal. A prática é adotada para evitar a entrada de drogas, armas e celulares escondidos no corpo. Com essa decisão, as apreensões feitas a partir de uma revista vexatória não poderão ser usadas como provas. O Supremo determinou ainda que os presídios têm 2 anos para instalar portas detectoras de metais, scanners corporais e também esteiras de raio-x. O presidente do Banco Central anunciou hoje que vai ser lançada a modalidade do Pix parcelado. De acordo com Gabriel Galípolo, o Pix parcelado vai permitir dividir o pagamento de compras com taxas de juros mais baixas em relação ao crédito tradicional. A data para o início da modalidade não foi divulgada. O presidente do Banco Central destacou que a prioridade agora é fortalecer o Pix por aproximação.
Vai aumentar a segurança de você conseguir fazer o pagamento, vai ser mais simples você fazer esse tipo de pagamento, vai melhorar a usabilidade para o cliente. Sobre as críticas aos juros básicos da economia, hoje em 14,25% ao ano, o presidente do BC defendeu a realização de reformas de longo prazo. Eu acho que a gente não vai conseguir ter alguma solução que é uma bala de prata. Isso vai demandar uma série de reformas longas, muitas vezes parte delas fora do que é o mandato do Banco Central. As declarações foram feitas durante a cerimônia em comemoração pelos 60 anos do Banco Central. Várias autoridades participaram, como a ministra do Planejamento, Simone Tebet, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Não é fácil o momento que nós estamos vivendo, é um desafio global muito interessante, mas quanto mais nós tivermos clareza, né, de que sim, nós podemos divergir, nós podemos colocar as nossas opiniões divergentes a serviço do país, sempre haverá o cidadão para dar a última palavra. Esses foram os destaques de Brasília hoje, mas tem muito mais notícias da capital federal para você que acessa o r7.com. Com vocês aí em São Paulo, Cris e Sérgio. O Brasileirão mal começou e superou uma marca que durava 14 anos. A primeira rodada teve recorde de público. A Paloma Totti já está aqui com a gente. Paloma, o torcedor então já começou empolgado com o Campeonato Nacional. Esse campeonato é especial. Boa noite para vocês, boa noite para você. Na rodada de abertura do Brasileirão, a gente teve aí um público impressionante. Mais de 26 mil torcedores estiveram nos estádios e esse número deve aumentar ao longo do ano. Foi só a primeira rodada, mas contra números não há argumentos. 2025 já tem o melhor começo de campeonato brasileiro dos últimos 14 anos. Em São Januário, no Rio, 19.119 pessoas esgotaram os ingressos para ver a virada do Vasco para cima do Santos. A cada ano, o Brasileirão dá o pontapé inicial com mais torcedores. A média dos primeiros jogos foi de cerca de 26 mil espectadores. No ano passado, a marca foi de 25.433. Em 2023, de 22.322 pagantes. A média de público vem aumentando porque os times vêm melhorando também. A vibração maior, né? A felicidade, aquela emoção toda, aquele calor do ser humano, é muito bom isso. No Maracanã, a nação rubro-negra não decepcionou. O maior público da rodada na estreia passou dos 45 mil torcedores, no empate entre Flamengo e Internacional. A torcida do Bahia também mostrou a paixão pelo futebol em Salvador. A casa de apostas Arena Fonte Nova teve o segundo melhor público para ver o jogo contra o Corinthians. E a segunda rodada promete médias tão boas quanto a primeira, principalmente por causa desse estádio aqui e da fiel torcida que entrará em ação. O Corinthians, no ano passado, teve a segunda melhor média de público do Campeonato Brasileiro, 43.600 torcedores. O Timão tem ainda uma marca impressionante, mais de 40 mil pessoas em 30 jogos seguidos aqui na Neoquímica Arena. Grandes astros que jogavam lá fora, vieram para o Brasil, para o Campeonato Brasileiro, consequentemente atrai cada vez mais o público, e eu não tenho dúvida que até as últimas rodadas do Campeonato Brasileiro nós teremos uma média de público como jamais antes vistas nos campeonatos brasileiros. E a nova geração de torcedor brasileiro já está se acostumando com esse ambiente, mesmo ainda no forninho. Hoje faz exatamente um mês que Neymar não joga. Nesta quarta-feira, ele treinou na Academia do Santos e fez uma corrida leve no gramado. O camisa 10 deve ser desfalque contra o Bahia pela segunda rodada do Brasileirão. O lateral direito Wesley e o atacante equatoriano Gonçalo Plata estão fora da estreia do Flamengo na Libertadores contra o Deportivo Táchira, na Venezuela. Os atletas apresentaram desgaste físico após jogarem pelas seleções nas eliminatórias da Copa. A FIFA realizou uma vistoria técnica e aprovou nesta quarta-feira o gramado sintético do Allianz Parque. Agora, o estádio do Palmeiras está liberado para receber jogos internacionais. A certificação é válida por 1 ano. O técnico argentino Gabriel Milito recusou uma proposta para comandar o Fluminense. O treinador de 44 anos alegou questões familiares. O ex-técnico do Atlético Mineiro era a primeira opção do Flu.
O Vitória anunciou hoje a contratação do atacante Renato Kaiser. O rubro-negro baiano vai pagar 5 milhões de reais pelo ex-jogador do Fortaleza. O atleta de 29 anos assina contrato até março de 2027. A Federação Paulista de Futebol proibiu a entrada de 6 torcidas organizadas do Corinthians nos estádios em São Paulo até o fim do ano. A medida passa a valer hoje. O Ministério Público recomendou a restrição depois que torcedores arremessaram fogos de artifício no gramado durante a final do Paulistão. Os nomes mais cotados para assumir o comando da seleção brasileira são todos de estrangeiros. Paloma, essa também é a preferência do torcedor, será? É sim, Cris. Uma pesquisa exclusiva do Instituto Real Time Big Data mostra que a maioria dos brasileiros quer um estrangeiro na seleção. A seleção brasileira vive uma crise. É difícil acompanhar na derrota o tempo todo, é ruim, é sofrido. Mas a função de técnico da única seleção pentacampeã do mundo ainda é nobre. E o cargo está vago desde a última sexta-feira. Dorival Júnior foi demitido depois da goleada que o Brasil sofreu para a Argentina. E agora, quem assume? O Instituto Real Time Big Data entrevistou 1.000 pessoas entre ontem e hoje sobre o novo comandante da seleção brasileira. Segundo a pesquisa encomendada pelo Jornal da Record, 53% desejam que a CBF contrate um estrangeiro. Para 47%, um técnico brasileiro é a melhor opção. Entre os treinadores especulados, o português Jorge Jesus lidera a preferência com 35%. Em segundo lugar, está o espanhol Pepe Guardiola, com 31%. Na sequência, aparecem Abel Ferreira, do Palmeiras, e o italiano Carlo Ancelotti, do Real Madrid. No ano passado, Jorge Jesus comandava Neymar no Al Hilal, da Arábia Saudita, e sinalizou que não contaria mais com o craque antes da transferência para o Santos. Se for mesmo Jorge Jesus, ele vai ter todo o respaldo para enfrentar o Neymar. É isso que falta, um técnico que tenha o Neymar como um grande jogador e só. Para 67% dos entrevistados, o desentendimento entre Neymar e Jorge Jesus não afetaria o rendimento da seleção. Já 33% acreditam que prejudicaria. Mas e um técnico brasileiro? Eu acho que existem ótimos treinadores no Brasil. Talvez fosse a hora de pensar numa ruptura no futebol brasileiro. Deixar de lado um pouco os nomes mais tradicionais e consagrados e apostar num jovem promissor. Felipe Luiz, do Flamengo, é o queridinho da torcida, com 38%. Ele está à frente de Renato Gaúcho, Rogério Ceni, Tite, Cuca e Roger Machado. Para 62% dos torcedores, o baixo desempenho do Brasil nas eliminatórias é culpa dos maus técnicos. 38% acreditam que os culpados são os jogadores. Sobre a Copa do Mundo do ano que vem, 76% afirmam que o Brasil não tem condições de conquistar o Hexa. 24% acreditam no título. E o técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, prestou depoimento hoje em um processo de fraude fiscal na Espanha. Ancelotti, especulado para assumir a seleção brasileira, é acusado de não pagar impostos durante a primeira passagem pelo Real Madrid entre 2014 e 2015. Segundo o Ministério Público da Espanha, o técnico italiano não declarou o equivalente a 6 milhões de reais. A promotoria pede por uma pena de 4 anos e 9 meses de prisão, além do pagamento de uma multa de cerca de 20 milhões de reais. Em depoimento, Ancelotti afirmou que se houve algum descumprimento fiscal, foi por engano e que nunca pensou em cometer fraude. No domingo, a Record, o R7 e o Play Plus transmitem direto da Ilha do Retiro, no Recife, Sport e Palmeiras pela segunda rodada do Brasileirão. É a partir das 6 da tarde. Cris, Sérgio. Obrigada, Paloma. O Jornal da Record termina aqui e à 00:30 tem mais JR. E você pode assistir a edição de hoje no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. Lembrando, a programação da Record está ao vivo e de graça no Play Plus. Você fica agora com a novela Força de Mulher e logo em seguida tem capítulo especial de Gênesis, o reencontro de José com Israel. Não perca! Ótima noite para você. Boa noite e até amanhã.
Bradesco. Entre nós, você vem primeiro.